Hoje a seleção brasileira estreou com vitória nas Olimpíadas. O Brasil venceu a Alemanha pelo placar de 4-2 numa grande atuação do atacante Richarlison, que é um dos jogadores da seleção principal que foi chamado agora para as Olimpíadas. Nesse vídeo aqui, a minha intenção é mostrar 7 jogadores da seleção olímpica que cairiam muito bem na seleção principal. Então, se depois desse vídeo você concordar com a minha opinião, ou enfim, se você discordar, coloca a sua visão aqui nos comentários. Mas o mais importante é a gente poder trocar essa ideia. Para você que está no canal pela primeira vez e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Vini Weiner. Se você está aqui e curte notícias, curiosidades, análises, tá no lugar certo. Logo de cara, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha e depois me segue no Instagram, tá aparecendo aqui em cima. Então agora sim, após a vinheta do Giro de Notícias, eu vou mostrar para vocês 7 nomes da seleção olímpica que cairiam muito bem na seleção principal. Então, pode soltar a vinheta! Vamos lá então para os 7 jogadores que eu selecionei que hoje estão disputando as Olimpíadas, mas dariam muito bem também, pelo menos na minha visão, na seleção principal. Tem jogador que eu selecionei que já é da seleção principal, mas vem atravessando um período de desconfiança. Tem jogador aqui que hoje, por exemplo, contra a Alemanha não foi bem, mas ao longo da preparação para as Olimpíadas mostrou ser um jogador de qualidade e de personalidade para estar na principal. Agora a gente teve a Copa América, onde o Brasil perdeu para a Argentina, então prontamente muita gente começou a questionar muitos nomes que vêm sendo convocados. Principalmente o que eu percebi era no ataque, nomes como Gabriel Jesus, Roberto Firmino, então eu vou dar aqui agora algumas opções que podem eventualmente ser convocados para a principal. É bom o Tite ficar de olho. Vamos começar pela zaga, eu separei aqui certinho por posições. O zagueiro que eu separei, que na minha opinião poderia fazer parte da seleção principal, é o zagueiro Diego Carlos. Ele joga hoje pelo Sevilla da Espanha e já vem com temporadas muito boas, bem consistentes, mostrando ser um zagueiro bem completo. Ele não é tão alto, mas compensa isso com boa presença na bola aérea, bastante velocidade, muita força, então é um cara que eu não enxergo como titular da seleção, mas poderia tranquilamente compor os 4 nomes que o Tite costuma chamar. A gente tem hoje, eu acho que unânimes, Marquinhos, Thiago Silva e Éder Militão. Aí tem essa 4ª vaga que o Tite chamou recentemente o Lucas Veríssimo, depois o Felipe do Atlético de Madrid. Eu acho que o Diego Carlos poderia também ser uma grande opção. Tá acostumado a atuar contra alguns dos principais atacantes do mundo, como Messi, Benzema. Então é um cara que está acostumado com grandes adversários e vem mostrando consistência, o que eu acho importante para estar hoje na seleção. Indo agora para a lateral, o lateral direito que eu separei para vocês e acho que não poderia ser outro é o Daniel Alves, que a gente sabe, não tem idade olímpica, é um cara que já é veterano, mas recentemente eu vi algumas críticas e questionamentos a respeito do seu futebol. Desde que ele veio para o São Paulo para atuar como meio-campista, camisa 10, essas críticas e questionamentos começaram, mas a gente tem que admitir, na lateral direita não tem hoje brasileiro alguém igual ou próximo do nível dele. Mesmo veterano, é um cara que sempre foi consistente pela seleção brasileira, é multicampeão e tem uma técnica diferente. A gente vê, por exemplo, nesses jogos das Olimpíadas, que teve agora a estreia e a preparação. É um cara que é diferenciado em termos de visão de jogo, passe, tranquilidade, então ele tem que continuar, querendo ou não, sendo convocado para a seleção brasileira. Eu sou um cara que sempre peguei no pé do Tite a respeito de renovação, mas na lateral, enquanto tiver Daniel Alves, tem que ser convocado porque é um cara fora da média, fora da curva. Agora vamos para outra lateral, onde a gente tem Guilherme Arana. Esse sim, um cara que tem que ser muito bem observado pelo Tite. Hoje a lateral esquerda da seleção brasileira, querendo ou não, ainda é um pouco inconsistente. A gente tem o Renan Lodge, que é um cara que é bom, mas falhou agora na final da Copa América e vem da reserva do Atlético de Madrid. Enfim, tem outras várias opções, mas acho que o Arana é uma das que tem que ter prioridade para ser testado agora. É um lateral que já vinha muito bem pelo Corinthians, no Atlético Mineiro desde o ano passado vem jogando muita bola e é um cara que é completo, sabe defender e vai melhor ainda quando o assunto é atacar. Tanto que hoje deu uma assistência para o Richarlison contra a Alemanha. Lateral muito completo, habilidoso, se precisar finalizar, sabe finalizar também. Então acho que o Arana tem que ter prioridade agora para ser testado em breve. Lateral de altíssima qualidade. Partindo para o meio campo, hoje eu acho que a seleção brasileira tem até que boas opções. Casemiro, um dos melhores volantes do mundo, Fabinho também tem muita qualidade, enfim, a gente tem sim boas opções. Só que um cara que eu acho que para jogar de segundo volante poderia ser muito eficiente é o Bruno Guimarães.
Ele hoje tá jogando no Lyon da França, aqui no Brasil, foi muito bem pelo Atlético Paranaense, acho que é um cara que sim, pode ser testado. Assim, o Casemiro mais marcando e o Bruno Guimarães aí sim fazendo a saída de bola, ajudando o meia realmente a fazer a bola chegar nos atacantes, porque ele tem essa facilidade. E é um cara que até nos tempos de Atlético Paranaense pisava bastante na área. E é muito bom você ter um elemento surpresa. Então Bruno Guimarães é outra peça que na minha visão merece bastante chance na seleção principal. Meia hoje é uma carência não só na seleção brasileira, mas creio que no futebol mundial. Poucas seleções hoje têm um cara para dizer que aquele é um camisa 10 clássico. Tanto que o Brasil, nesses últimos jogos, vinha até utilizando o Neymar nessa função de armador, às vezes o Paquetá, que nem acho que é a melhor posição dele. Mas um cara que, na minha visão, poderia agregar nessa função é o Claudinho, que hoje até jogou pelas Olimpíadas um pouco fora de posição, muito mais aberto pela esquerda. E onde ele se destaca no Bragantino é justamente como meia centralizado, espetando pro Arthur, espetando pro Elinho, colocando o Ítalo para fazer o pivô, ali onde o Claudinho rende mais, nas costas dos volantes adversários. Então acho que é um cara que nessa posição poderia muito bem ser testado na seleção brasileira. Afinal, o Everton Ribeiro não vem numa boa sequência no Flamengo e mesmo assim o Tite vem dando uma continuidade. Então acho justo o Claudinho também ter ao menos uma chance. Agora a gente vai pro ataque e vamos começar por um ponta direita, um cara que na minha visão seria muito útil para a seleção principal. No caso, o Antony, que aqui no Brasil jogou no São Paulo e nesse momento está se destacando com a camisa do Ajax lá da Holanda. Hoje, nesse jogo contra a Alemanha, nem tanto, mas nos jogos preparatórios para as Olimpíadas, ele demonstrou que é um ponta muito agudo. Chama bastante o jogo para ele, vai para a jogada individual, tem bastante velocidade e isso é importante. Não adianta você ter um jogador como, por exemplo, o Gabriel Jesus na ponta, que é um cara que vai dominar a bola, recuar para o lateral, vai dominar a bola, vai tocar de volta para o volante. Tem que ser um cara também que chame o jogo para criar jogada diferente, principalmente quando o jogo estiver empatado ou o Brasil estiver perdendo. Afinal, se você pega uma defesa bem postada, para quebrar essa defesa, você precisa de drible. Então um jogador como o Antony pode trazer para você esse recurso. É uma peça que, na minha visão, já passou da hora do Tite testar. E aí o último nome dessa lista, que na minha visão poderia cair muito bem na principal, é o atacante Matheus Cunha, que hoje nem fez um grande jogo. Ele até criou algumas chances, chegou a perder um pênalti, mas ao longo da preparação para as Olimpíadas, sempre foi um cara consistente. Hoje o Matheus Cunha tá jogando pelo Hertha Berlim, lá da Alemanha, que nem é um time de destaque, mas mesmo assim é um cara sempre que aparece, fazendo gols, preparando jogadas, porque ele é um atacante que não sabe só fazer gols, ele sabe sair da área também e preparar a jogada para os meias, para os pontas, e isso eu acho que fica mais evidente ainda agora na seleção. Ele, por exemplo, hoje abriu espaço para o Richarlison vir de trás e fazer 3 gols, então é um cara muito inteligente. E ainda mais agora nessa fase em que Gabriel Jesus não vem bem, Firmino não vem bem, o Gabigol ainda pela seleção nunca teve muita sequência, eu acho que o Matheus Cunha sim poderia ser, por que não, um bom nome. Então na minha visão, esses jogadores que eu citei poderiam muito bem ser testados na seleção principal, ao menos para a composição de elenco, tirando o Daniel Alves, que na minha visão é titular absoluto. Agora todo o resto, se for testado, pode se dar muito bem. Diego Carlos para a zaga é uma peça muito interessante. Bruno Guimarães para a composição de meio pode ser legal também. Aí você tem o Antony como uma alternativa para atuar aberto na direita, porque é um cara habilidoso. Matheus Cunha, quem sabe, é um novo fazedor de gols. Então acho que assim, opções a gente tem. O que eu acho que não pode acontecer é o Tite querer insistir nos jogadores que estão com ele desde as eliminatórias, jogadores que já foram para a Copa do Mundo e hoje em dia não estão dando resultado. Porque senão, o Tite vai acabar levando 85, 90% dos jogadores da Copa América para a Copa do Mundo. E com esse time, com todo respeito, o Brasil não vai longe. Então, bom, galera, se você concordou com a minha opinião ou discordou, coloca aqui nos comentários. E se você tiver também outras sugestões de nomes olímpicos que poderiam ir para a principal, coloca aí. E antes que você comente assim um nome, por exemplo, como Gerson, nesse vídeo aqui eu tô citando só nomes que estão nesse momento nas Olimpíadas. Claro que o Gerson é um cara que em condições normais iria para as Olimpíadas e na minha visão também era uma peça para a principal, mas ele não foi liberado e por isso não tá nessa lista. Então, bom, galera, esse foi o segundo vídeo do dia. Espero profundamente que todos tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Quem tiver gostado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar, comentar e me seguir no Instagram. Tá legal? Então eu vou nessa, até o próximo vídeo. Univiner aqui, valeu, falou e fui!